Olá, estamos iniciando a nossa aula de História para o quinto ano do ensino fundamental e hoje estaremos falando um pouco sobre a África e suas influências no Brasil. Mas antes de falar sobre essas influências da África aqui no nosso Brasil, nós temos que ter na nossa mente que quando falamos de África, estamos falando de um grande continente composto por diversos países. Existem vários países dentro do continente africano e cada país tem o seu povo, a sua cultura, a sua língua, a sua religiosidade, o seu modo de viver. Quando os portugueses foram até a África, eles foram para buscar escravos negros e eles achavam ou pensavam que todos eram iguais. Mas a gente percebe que não. Por quê? Porque cada um tinha a sua cultura, a sua língua, o seu jeito de viver totalmente diferente uns dos outros. O povo negro que veio da África teve uma grande influência na formação do povo brasileiro. Isso porque houve uma grande miscigenação entre o branco e o negro, entre o negro e o indígena, entre o indígena e o negro. E assim a gente percebe que o povo brasileiro vai surgir a partir aí dessas misturas, dessas três raças. Posteriormente, nós vamos observar que um grupo de imigrantes vieram para o nosso Brasil. Imigrantes como italianos, como judeus, como alemães, espanhóis, japoneses, árabes, holandeses e muitos outros vieram aqui para o nosso Brasil e também se misturaram com os povos que aqui existiam, enriquecendo mais ainda o nosso Brasil na sua miscigenação cultural, na sua miscigenação na maneira de falar, na maneira de se alimentar. O Brasil ele veio, ao decorrer dos anos, a se enriquecer muito com os povos que vieram para cá. E hoje nós somos resultantes de todas essas misturas. Desse negro que veio para o nosso Brasil de uma maneira muito triste, que foi através dos navios negreiros. Pessoal, os portugueses, quando vieram aqui para o nosso Brasil, eles vieram porque tinham propostas de ganhar terras para cultivar cana-de-açúcar aqui no nosso território. E a cana-de-açúcar, o pessoal fazia o açúcar mascavo, que era um produto de luxo, um produto caríssimo na Europa. Então, muitos portugueses vieram para o nosso Brasil com essa expectativa de trabalhar com a cana-de-açúcar e ganhar muito dinheiro. Mas para esse trabalho eles precisavam de mão de obra. A mão de obra do indígena ela não era propícia porque o índio não era acostumado com o trabalho sistemático, com aquele trabalho diário. Tá? Então eles foram até a África e chegando ali na África eles conseguiram alguns escravos e eles trouxeram esses escravos através de grandes navios, os chamados navios negreiros. O triste de toda essa história é que os negros que vieram para o nosso Brasil, eles vieram nos porões desses navios. E muitas das vezes eles colocavam uma quantia absurda de pessoas dentro desses porões. Colocavam mais de 100, 200 pessoas ali no porão do navio e o navio não comportava essa grande quantidade de pessoas no porão. Então, muitos morreram asfixiados, muitos morreram com doenças. Isso por quê? Porque eles não tinham local para fazer as suas necessidades fisiológicas. Então era feito tudo ali no meio deles próprios, não tinha lugar para eles dormir, ou seja, não tinha espaço, né, para eles dormirem. Então houve disseminação de doenças e muitos morreram nos porões dos navios. Muitos morreram, né, e tiveram seus corpos jogados no oceano. Quando esses negros chegavam no nosso Brasil, eles
recebiam um banho, uma alimentação, uma roupa e eram levados até a feira pública ou até praças públicas mesmo. E ali eles seriam vendidos. Os supostos compradores, quando iriam efetuar uma compra, eles olhavam os escravos para ver se ele era apto ao trabalho. Então eles olhavam os dentes, olhavam as pernas do escravo, os músculos, para ver se o escravo era forte, para ver se o escravo era apto, para ver se o escravo não estava sentindo nenhum tipo de dor ou não estava doente. E assim comprava o escravo. É válido lembrar que os mais jovens eles eram mais caros, tá? Quando esse escravo ele era comprado, ele era levado até a fazenda, onde tinha a casa grande, onde havia a senzala e a área do plantio da cana-de-açúcar. Os escravos eles ficavam num grande galpão que recebeu o nome de senzala, e esse galpão geralmente ele não tinha ventilação, ele não tinha janela, o escravo não tinha nenhum tipo de conforto ali, dormia no chão, e no outro dia ele tinha que fazer os trabalhos pesados ali daquela fazenda, trabalhar o dia inteiro com a lavoura da cana-de-açúcar, na lavoura e também na moenda. Pessoal, quando o escravo ele não queria trabalhar, quando ele desobedecia às ordens do senhor ou até mesmo do feitor, ele era castigado, né? Ele era mandado para o tronco onde recebia chicotadas. Então, o feitor era responsável por esses negros e até mesmo pelos seus castigos. E olha que eles sofreram muito nas mãos do feitor, porque existia castigos que eram temidos, né? Como é o caso aí do chicoteamento no tronco. Eles carregavam grãos, plantando e colhendo. Esses escravos faziam praticamente tudo, né? Eles tinham que trabalhar na mineração, eles tinham que cavar túneis, eles trabalhavam no garimpo, procurando pedras preciosas. Eles mal tinham descanso desse serviço pesado aí. Era complicado a vida deles. E muitas das vezes ele era muito mal alimentado. Não tinham o que comer. Geralmente eles comiam os restos daquilo que o patrão não queria comer. Como por exemplo, os restos do porco, quando eles matavam o porco para se alimentarem, partes como o pé, a orelha, o chamado beiço do porco, que ia ser jogado fora, era dado aos escravos, e aos escravos eles pegavam aquilo dali, colocavam no feijão e cozinhavam, e assim surgiu um prato que hoje é extremamente admirado pelos brasileiros, né, e por muitas pessoas que vêm de fora do nosso Brasil. É um prato muito pedido, é um prato típico daqui do nosso Brasil. Vamos falar também que esses negros, eles trouxeram toda a alegria da África através das suas danças, né, através das suas festividades. E aí a gente vai falar um pouco aí da questão do maracatu, da congada, da capoeira. A capoeira veio como dança e acabou ganhando status de luta. O frevo muito praticado em Olinda, no Recife, região nordeste do nosso país. O samba, que é tocado praticamente em todo o território nacional, e o fandango. Então, na musicalidade, na religiosidade, os negros influenciaram muito o povo brasileiro. E nesse período nós também não podemos esquecer das crianças. As crianças, infelizmente, também eram exploradas, trabalhavam muito, perdiam a sua liberdade muito cedo. E eles acabavam conhecendo essa realidade dura e cruel quando eram muito pequenos. Isso porque eles não podiam brincar, eles não poderiam ficar livres como eles gostariam. Viviam trabalhando. Mas no que essas crianças trabalhavam? O que elas faziam naquele período? Qual era a obrigação? A gente vai ver
que as crianças, principalmente os meninos, tinham as suas obrigações, como por exemplo, guiar cegos, levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, cuidar dos cavalos. Já as meninas, elas tinham que fazer o quê? Elas tinham que ajudar na cozinha, costurar, lavar os pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras. Vale lembrar, pessoal, que o trabalho infantil hoje ele é ilegal. Embora muitas crianças hoje tenham que ajudar os seus pais, trabalhando aí nos semáforos ou dentro de ônibus, vendendo balinha, vendendo coisas para complementar a renda familiar. E isto é uma realidade muito triste que existe aí dentro do nosso Brasil.